Essa palavra de Deus, que é vida para nós, veio visitar São Paulo. A palavra de amor de Deus, nós poderíamos quase que dizer que atropelou São Paulo no caminho de Damasco. E continuamos a nossa reflexão neste ano paulino, neste ano dedicado à figura extraordinária do apóstolo São Paulo. Hoje de manhã, o padre Zé Augusto colocou a experiência da conversão de Paulo. Na segunda reflexão da parte da manhã, eu recordava que essa conversão foi, na verdade, uma experiência de morte e ressurreição. São Paulo diz: eu fui concrucificado com Cristo na cruz. Mas agora vem a grande pergunta: o que é que faz com que uma pessoa tenha esta coragem de se crucificar, de se entregar com Cristo na cruz? É a experiência do amor de Deus. E não somente a experiência no amor de Deus, mas a fé. São Paulo diz no versículo 20, que é o tema do nosso acampamento, Gálatas capítulo 2, versículo 20: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé. Eu a vivo na fé, isso é importante. Crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele me amou, eu preciso crer nisto. Agora vejam, muitos de nós já fizemos uma experiência do amor de Deus na vida de oração, não é verdade? Principalmente o pessoal que é mais antigo na caminhada, pessoal que já está há mais tempo no caminho espiritual, já fez essa experiência do amor de Deus. Mas qual é o problema? O problema é que essa experiência do batismo no Espírito Santo, essa experiência da efusão, essa experiência do amor de Deus que vem nos visitar, ela é muito boa, é algo muito bom, mas é algo que evapora. O que quer dizer que evapora? Quer dizer que tudo aquilo que é sentimento, tudo aquilo que é experiência humana, que a gente sente, está portanto ligado ao corpo, é passageiro. As coisas que a gente sente são passageiras. Por quê? Porque é evidente, os sentimentos são efêmeros, os sentimentos são algo que não fica para sempre. Mas a fé no amor de Deus deve permanecer para sempre. E aqui então é que eu gostaria que vocês fizessem uma distinção entre sentir o amor de Deus, fazer uma experiência do amor de Deus e crer no amor de Deus. Deus, ou seja, o início da caminhada, o início da nossa conversão se dá nesta experiência do amor de Deus, nesse encontro com o amor de Deus. Mas depois Deus tira a mamadeira, depois Deus tira o sentimento. Por quê? Porque Ele quer que nós cresçamos espiritualmente, e esse crescimento espiritual significa concretamente que nós começamos a andar de alguma forma na secura, nós começamos a andar sem sentir a presença de Deus, e por isso temos que começar a andar na fé. Esta vida nós iremos passar na fé. Vejam o versículo de São Paulo, que é o tema do nosso acampamento. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Essa é a experiência de Paulo no caminho de Damasco. Paulo experimenta morrer com Cristo e ressuscitar. Ali ele tem uma experiência do amor de Deus, mas não para por aí. Ele diz: esta minha vida atual na carne, como é que eu tenho que passar essa vida aqui, esse mundo aqui? Eu vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Crendo. Então,
gostaria que a gente tivesse um pouco ideia do que é crer. Um dia quando eu era seminarista, estava sentado no refeitório lá do seminário onde eu estudei em Roma, o Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Eu estava sentado no refeitório e na mesa comigo estavam vários padres, eu era seminarista, e havia um bispo da Bahia, sentado conosco. E estava perto da festa de São Januário. Não sei se vocês já ouviram falar de São Januário, San Gennaro em italiano. São Januário é o bispo padroeiro de Nápoles, no sul da Itália. Ele foi o primeiro bispo de Nápoles que morreu martirizado. Foi decapitado, cortaram a cabeça de San Gennaro e os fiéis foram lá. Depois pegaram o corpo dele e colheram o sangue abundante que havia se espalhado com a decapitação. Escolheram o sangue de São Januário, sepultaram o corpo e guardaram o sangue numa ampola de vidro. Acontece que todos os anos, milagrosamente, aquele sangue que depois de tantos anos, quase 2000 anos, aquele sangue que já secou, já virou pedrinhas, já virou um pozinho, não é? O sangue seco, coagulado de São Januário, todos os anos na festa de São Januário, aquele sangue se liquefaz, vira líquido outra vez. É um milagre que acontece todos os anos, na Catedral de Nápoles, na festa de São Januário. O que acontece? Acontece que nós estávamos comentando esse milagre na mesa do refeitório, e um dos padres dizia: eu não acredito nisso. Outro dizia: eu acredito, eu não acredito, acredito, não acredito. Eu tenho fé, eu não tenho fé, eu tenho fé, eu não tenho fé. Minha fé não chega a tanto. E o bispo da Bahia estava lá, parado, olhando aquela discussão, e disse assim: eu não posso ter fé no milagre de São Januário. Nós todos paramos a discussão, ficamos olhando para o bispo, pasmos. Como que o senhor não pode ter fé no milagre de São Januário? Ele disse: eu não posso ter fé porque eu vi. Eu estava lá, eu fui na festa de São Januário e eu vi com meus olhos quando aquela ampola seca começou a borbulhar e começou a se liquefazer. Eu estava lá, eu era bispo, estava num lugar privilegiado, logo lá no altar, e eu vi o cardeal arcebispo de Nápoles, que pegou a ampola com o sangue de São Januário, num relicário, e aproximou aquela ampola do corpo de São Januário, do túmulo onde ele está sepultado, no altar principal. E eu vi com os meus olhos que aquele sangue seco começou a borbulhar, começou a ficar líquido, começou a espumar. Vejam, o bispo está dizendo uma coisa correta: ele não pode ter fé, porque ele viu, entendeu? Fé a gente tem quando a gente não vê. Você não pode ter fé de que o Padre Paulo está aqui na sua frente, você está vendo, entenderam? Você pode ter fé naquilo que você não vê, mas aquilo que você vê, você não pode ter fé. Não é questão de fé. Assim também, nós temos que crer no amor de Deus. Quando a gente diz que a gente crê no amor de Deus, nós precisamos de um ato de fé. Você diz assim: eu creio no amor de Deus porque eu experimentei. Sim, você experimentou, mas você pode sempre duvidar, é ou não é verdade? Tanto que a gente experimenta, e depois de algum tempo, depois que aquela experiência evaporou, depois daquela experiência o sentimento foi embora, você pode sempre duvidar. Você pode sempre pôr em questão: será que Deus me ama? Será que Deus me ama de verdade? Então nós precisamos crer no amor de Deus.
E o que é crer no amor de Deus concretamente? Aqui eu gostaria de, nessa palestra, fazer um pequeno caminho com vocês, para que vocês compreendam o que é crer no amor de Deus. São Paulo, que crê no amor de Deus, como ele acabou de dizer nesse versículo, na mesma carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 15, ele diz o seguinte, vou ler só um pedaço do versículo 15, ele diz: Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. São Paulo crê nisso. Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou. Vejam, Deus me separou desde o ventre da minha mãe, ou melhor ainda, desde toda a eternidade, mesmo que o chamado só tenha acontecido quando Paulo já tinha seus 30 anos de idade, mais ou menos. Quando São Paulo tinha mais ou menos 30 anos de idade, foi que ele foi atropelado pelo amor de Deus no caminho de Damasco. Foi ali que ele foi chamado, foi ali que ele foi escolhido. Mas Paulo crê que ele já tinha sido separado por Deus desde toda a eternidade, que está no próprio ser, no próprio fazer a sua existência, esse amor de Deus. O amor de Deus está na nossa própria existência. Gente, Deus poderia ter feito pessoas muito melhores do que nós. Se nós pensarmos o mundo, olha para as pessoas que estão ao seu redor, dá uma olhada para as pessoas que estão aí ao seu redor, pode olhar, olha para o rosto delas, dá um sorriso, olha para ela, isso. Agora, saiba de uma coisa, foi essas pessoas que Deus escolheu para colocar no mundo. E sabe quem que é esse povo aí? É tudo pecador. A pergunta é: Deus não podia ter escolhido gente melhor do que nós? Deus não podia ter feito um filho do meu pai e da minha mãe melhor do que eu? Não podia? Podia. Podia sim. Deus podia ter escolhido gente muito melhor do que nós, mas Ele não quis. Sabe por quê? Porque o preço seria muito alto. O preço seria que nós não existiríamos. Deus preferiu a nós. Vocês sabem o que é que Deus fez? Vocês imaginem o amor de Deus assim. Vamos fazer uma comparação. Vocês imaginem que Deus entra numa loja, uma dessas lojas muito caras, né? Muito chiques, onde só vende coisas assim para milionários. Deus entra numa loja, vamos supor, de vasos preciosos, e Ele passa naquelas prateleiras olhando vaso por vaso. Ele vê um vaso de alabastro, caríssimo, todo ele retalhado, bonito. Depois um vaso de ouro, cravejado de brilhantes. Depois um vaso de porcelana caríssimo, vindo da China, né? Porcelana antiquíssima, da dinastia Ming. E depois vê um vaso de prata e marfim, vasos caríssimos e preciosos. Para comprar um vaso daquele precisaria ter milhões de dólares. Deus vai passando de prateleira em prateleira, vê todos os vasos que estão ali. Ele não escolhe nenhum desses vasos que são joias preciosas. Ele vai, atravessa a loja, abre a porta do porão, desce no porão. Lá no porão ele vai no banheiro de empregados e pega lá. Me desculpa, eu vou falar a palavra, vocês não vão ficar escandalizados não, né? Posso falar? É por Deus, tá? Então vocês aguentam aí, tá bom? Eu vou falar. Deus vai, entra no banheiro de empregados e escolhe um pinico. Um pinico velho, enferrujado. Posso falar mais ainda? Até meio sujo, com as moscas assim, girando ao redor. Esse pinico sou eu, esse pinico é você. Deus nos escolheu
Deus nos quis. Deus nos escolheu e Deus nos quis, quando Ele podia ter escolhido coisa muito melhor. Mas quando Deus vai e escolhe o pinico, você diz: mas Senhor, esse pinico? Você podia escolher tanta coisa melhor. Olha o vaso de alabastro, olha o vaso de ouro, olha o vaso de marfim. Você não podia escolher coisa tão melhor? E Deus olha para mim e diz: eu podia, mas eu não amei nenhum desses vasos preciosos. Eu amei você, eu quis você, eu te escolhi. Eu te elegi. Você entende o que é a eleição de Deus? São Paulo é quem nos diz isso. Nós éramos vasos da ira. Vasos da ira, vamos traduzir para o português, pinicos sujos. Pinicos sujos. Nós éramos vasos da ira, e agora somos vasos da eleição. É São Paulo quem diz isso. A comparação do pinico, o Padre Paulo só traduziu assim para o português mais vulgar, né? Mas São Paulo é quem diz isso. Nós éramos vasos da ira e agora somos vasos da eleição. Ele nos escolheu e colocou um tesouro dentro deste pinico sujo, o tesouro do seu amor. Agora vamos ser sinceros, nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos isso por quê? Porque nós queremos ser amados por nossos méritos. Nós queremos ser amados se a gente vale a pena ser amado. Eu quero ser amado como um vaso de marfim, de alabastro, de lapislázuli, um vaso maravilhoso. Eu quero ser amado se eu valho a pena, mas não como um pinico sujo. É humilhante ser amado no meio das minhas misérias, e no entanto Deus me ama no meio da minha miséria. Deus me ama. Gente, é importante nós entendermos isso, e esse é a grande mensagem da conversão de São Paulo. Deus não está esperando a nossa conversão para nos amar. São Paulo, essa é a grande experiência da conversão de Paulo. Paulo fez a experiência do amor de Deus quando ele não merecia o amor. Ele se sentiu amado por Cristo Jesus, mais do que nunca foi amado em toda a sua vida, exatamente no momento em que ele odiava Cristo Jesus, no momento em que ele perseguia Jesus, no momento em que ele estava contra Jesus, no momento em que ele cuspia em Jesus, no momento em que ele crucificava Jesus mais uma vez nos cristãos. Ali, naquele momento, ele fez a experiência de ser amado. Mas, meus irmãos, essa experiência do amor de Deus, essa experiência maravilhosa de ser amado quando eu não mereço, este é o Evangelho, esta é a boa notícia. Porque imagine só, se o Evangelho fosse assim: vocês se convertam, quando vocês forem bem santos, Deus amará vocês. Se o Evangelho fosse esse, isso não seria Evangelho, seria uma má notícia. Seria uma má notícia. Porque se Deus só vai nos amar quando nós formos santos, misericórdia, misericórdia, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Deus nos ama na nossa miséria, no nosso fracasso, na nossa falta de dignidade. Ele nos ama, Ele nos elege. Ele elege de vasos da ira que nós éramos, nós nos tornamos vasos da eleição. E no entanto, nós somos rebeldes e não queremos aceitar isso. Nós somos rebeldes por quê? Porque nós achamos que somos conselheiros de Deus.
Mas, como diz a Sagrada Escritura, quem vai ser conselheiro de Deus? Quem é que pode ser o conselheiro de Deus? Certamente não nós. Não, nós não somos conselheiros de Deus. Meus irmãos, Deus quer nos amar no meio da nossa miséria. Se nós fôssemos aconselhar a Deus, como seria a nossa vida? Imagine assim que antes de nascer, Deus colocasse você na frente de um computador para montar você mesmo. É mais ou menos como a gente faz hoje em dia quando quer comprar um carro, né? Quando a gente quer comprar um carro, a gente vai no site da empresa, da montadora, e começa a escolher os opcionais, né? Você quer com 2 portas, quer com 4 portas, quer com ar-condicionado, com airbag, sem airbag, com alarme, com trava eletrônica, sem trava eletrônica. Você vai escolhendo, vai montando o carro. Depois você monta o carro todinho, o carro está do jeito que você quer. O que é que você faz? Você vai na concessionária e diz: olha, o carro que eu quero é este. E eles mandam fazer na fábrica e trazer para você. Imagine se Deus colocasse você na frente de um computador antes de você nascer, para você montar a você mesmo. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho certeza que eu não me faria desse jeito. Eu ia dar uma melhorada, né? Na hora de montar, eu ia dizer assim para Deus: ó, Deus, careca não. Põe um pouquinho mais de cabelo. Né? Ó, não. Essa caixa torácica aí não, eu quero mais forte, né? Mais musculoso, né? Porque você já viu o tamanho da minha caixa torácica? Quando eu entrei na fila para pegar a caixa torácica, sobrou isso aqui. Só tinha esse. Gente, e isso para falar do corpo, mas nós podemos falar da alma. Nós escolheríamos ser mais inteligentes, mais talentosos, não é verdade? Se eu fosse me montar, eu ia querer me montar assim, pianista, igual a minha mãe é pianista, né? Minha mãe tem 14 anos de conservatório, é pianista, se apresentou em público várias vezes no Teatro Municipal em Recife. Pianista. Eu não sou pianista, eu marreto umas coisas lá em cima do piano, mas pianista eu não sou. Vejam, se a gente fosse se montar, nós nos montaríamos diferente. Mas vejam que nisso existe uma profunda rebeldia. Ou seja, nós não aceitamos a vontade de Deus. Nós queremos ser os conselheiros de Deus. Nós queremos dizer para Deus como é o certo. Por trás, a atitude que está por trás é a atitude blasfema de dizer assim: se eu fosse Deus, eu faria diferente. Você está notando a prepotência? Se eu fosse Deus, eu me faria diferente? Gente, isso é uma prepotência do tamanho enorme, assim, um negócio sem nome. Sem nem como expressar isso, não tem cabimento. Nós somos tão prepotentes, nós achamos que somos conselheiros de Deus, mas nós não somos. Deus de bondade, Deus de misericórdia, sabe o que é melhor. Então a primeira coisa que eu devo fazer para crer no amor de Deus de forma real e concreta é que eu preciso crer que Deus fez bem em me querer. Deus fez bem em me escolher. Eu não teria me escolhido, mas Deus me escolheu, então eu preciso crer. Aqui você já entende por que é crer? Porque humanamente falando, pela nossa razão humana, nós não cremos que nós fomos a melhor escolha. E no entanto, eu tenho que ser humilde, baixar a minha cabeça diante da infinita sabedoria de Deus e dizer: Senhor, vós sabeis mais, vós sabeis melhor do que eu.
eu digo amém ao vosso santo desígnio, vós fizestes muito bem em me criar. Essa é a primeira coisa, de crer no amor de Deus. Deus fez bem de me fazer, Deus fez bem em me criar, do jeito que eu sou, com esses limites, com essas dificuldades que eu tenho, com esses defeitinhos de fábrica. E por que é que Ele fez bem ao fazer isso? Ele fez bem porque Ele sabia que podia colocar gente melhor do que nós no mundo, mas não quis. Por quê? Porque o preço seria muito caro, você não existiria. Ele não quis pagar esse preço, Ele preferiu ter você, Ele preferiu que viesse você, Ele preferiu criar essa humanidade, que na sua fragilidade, Ele nos criou não para pecar, mas Ele nos criou sabendo que a gente ia pecar, infelizmente. Ele preferiu criar uma humanidade assim, do que nós não existirmos. Ele poderia ter criado vasos de ouro, mas criou vasos humildes, simples e desprezíveis. Não porque Ele criou o desprezível, Ele criou aquilo que é humilde, mas nós com nossos pecados sujamos, né? Sujamos o vaso. Nós com nossos pecados sujamos, e Deus, no entanto, nos escolheu e nos amou mesmo assim. Ele nos elegeu, Ele nos quis. Agora, se você crê nisso, diga amém. Você crê que Deus escolheu você? Diga amém. Você crê que Deus escolheu você porque amou você? Diga amém. Então, se você crê nisso, então aí você pode se dar de presente para os outros. Vejam só, gente. A gente acha, nós estamos estudando São Paulo, e a gente acha que São Paulo era um super pregador, né? A gente acha que São Paulo, puxa vida, São Paulo, ouvir uma pregação de São Paulo devia ser um espetáculo, né? Mas não é isso que o próprio São Paulo diz. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo diz que ele não sabe pregar. E pelo jeito ele estava sendo sincero, porque se você for nos Atos dos Apóstolos, teve um dia que São Paulo estava pregando, o rapaz dormiu, caiu e morreu. Então a pregação de São Paulo não devia ser muito entusiasmante não, né? Para o rapaz dormir, o rapaz dormiu, cochilou na janela, dormiu e caiu no chão e morreu. Aí São Paulo foi lá, rezou e ressuscitou o menino. Mas vejam, São Paulo não era um grande pregador, não nesse sentido que nós imaginamos. Era um grande pregador porque ele pregava com a vida. Era um grande pregador porque ele pregava com a sua tenacidade, com a sua perseverança, porque ele pregava com a sua entrega, porque ele pregava com o seu desprendimento de passar por tantos sofrimentos pelo amor de Cristo. Mas a gente fica olhando para a lista de sofrimentos que São Paulo faz, né? São Paulo passou por flagelações, passou por apedrejamento, passou por naufrágios, perigos inúmeros, perigos da natureza, perigos de ladrões, chegou a naufragar e ficar não sei quantos dias em alto mar, pendurado. O que é que levava este homem a atravessar o mundo? Exatamente a própria palavra de São Paulo nos recorda. O amor de Cristo nos impele, nos impulsiona. Caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos impulsiona. Por quê? Porque uma vez que você descobriu como você foi amado, você quer levar essa notícia para todo mundo.
Uma vez que você descobriu como você foi eleito, como você foi escolhido, você quer levar essa notícia para as outras pessoas. Uma vez que você fez essa experiência extraordinária, você quer levar essa notícia para Deus. Mas não somente isso, eu diria mais ainda, você quer se dar de presente para os outros. Veja, se você vai dar um presente para uma pessoa, você não vai dar um presente miserável, né? Você vai numa loja e escolhe o que tem de pior e dá para a pessoa, é isso? Não. Pois bem, se você, para você achar, para você amar a pessoa, para você se dar de presente para outra pessoa, você precisa achar que você vale a pena. Para você se doar de presente para outra pessoa, você precisa estar convencido de que você vale a pena. E isto é um dos grandes problemas, por exemplo, que atrapalha o casamento. O que é o ciúme? O que é o ciúme? O ciúme é sempre uma experiência de insegurança e de inferioridade. Eu tenho a minha esposa, mas eu tenho que trancafiar a minha esposa em casa. Por quê? Porque qualquer homem é melhor do que eu. Então eu fico inseguro. Eu fico com medo, porque qualquer um é melhor do que eu. Agora, se ao contrário, eu faço uma experiência do amor de Deus, e fazer uma experiência do amor de Deus, e crer no amor de Deus, é isso. É você tomar essa firme resolução de que você é uma boa ideia. De que Deus fez bem quando escolheu você. Então, quando você faz essa experiência de que você vale a pena, não porque você sente que vale a pena, porque eu continuo olhando para o espelho, olhando para a minha careca assim, e continuo vendo que está faltando cobertura, né? É, você ri porque você não é careca, né? Mas você não sabe a falta que faz cabelo no Pantanal Mato Grossense, com o solzão batendo no cucuruto, né? Você não sabe a falta que faz cabelo quando você tem que enfrentar o frio de 0 grau na Europa ou na América do Norte, né? Aí você tem que pôr um chapéu para aquecer a cabeça. Faz falta cabelo, viu? Pois bem, eu continuo olhando no espelho achando que tem alguma coisa faltando, né? Mas eu preciso crer. Crer é no invisível. O que eu vejo não vale a pena, mas eu creio que vale a pena porque Ele me escolheu. Entende o que é crer no amor de Deus? Eu olho para mim e não vejo que vale a pena. A olhos nus, humanamente falando, com o pensamento humano, eu olho para mim e vejo que eu não valho. Eu não valho a pena, eu não deveria existir. Se eu tivesse que escolher uma pessoa para nascer, eu não escolheria a mim mesmo. Eu não escolheria o que eu sou e do jeito que eu sou. Mas eu creio que Ele escolheu bem. Eu creio que Deus fez bem de me escolher, porque Ele vê o que eu não vejo. Ele é sabedoria infinita. E ao me escolher, Ele fez bem. Eu não vejo isso, mas eu creio isto. Vocês creem na presença de Jesus na Eucaristia? Diga amém. Amém. Mas vocês veem a presença de Jesus na Eucaristia? Não. Mas você crê. Você crê no invisível. O Papa Bento XVI escreveu um livro chamado Introdução ao Cristianismo. Nesse livro ele disse assim: a fé, o ato de fé, é tomar a firme resolução. Veja bem o que é crer. Você tomar a firme resolução de que o invisível é mais importante do que o visível. Aquilo que eu vejo é menos importante do que aquilo que eu vejo. Que eu não vejo, perdão. Aquilo que eu não vejo é porque Deus me ama. Mas eu creio que Ele me ama. Sem ver. Sem ver. Então, meus irmãos, quando eu vejo a minha miséria, e
creio no amor de Deus, eu posso me dar de presente para os outros. Eu sei que eu sou uma boa notícia para o mundo. Eu posso me entregar como presente. Eu creio nisso? Não. Mas eu sei disso pela fé. Eu vou partilhar com vocês um segredinho aqui. Primeira vez que eu faço isso em público. Bom, vocês sabem que eu estive esse ano no PHN, aqui em Cachoeira Paulista, né? Aí no centro de evangelização, estava lotado, né? Foi como vai ser daqui a 2 semanas o Osana, né? Se Deus quiser, vai estar lotado esse centro de evangelização, com 100 mil pessoas, vindo de todas as partes do Brasil. Com a graça de Deus, é isso mesmo, é uma beleza. O PHN foi assim, o centro de evangelização estava cheio de gente. E vocês sabem, e cheio de jovens, né? Porque o PHN é para jovens. E eu pregando naquele encontro, vendo aquele centro de evangelização lotado. É impressionante. Você já desceu lá no centro de evangelização? Já viu o tamanho daquele negócio lá? É um negócio impressionante. É um negócio impressionante. Eu vendo aquelas 70, 80 mil pessoas, sei lá quantas mil pessoas tinha ali dentro. E aqueles jovens aplaudindo, né? Felizes da vida, e eu pregando, e os jovens aplaudindo. Parecia um show de rock, né? Parecia um artista de rock, aquela multidão lá, e eu aqui na frente, né? E os jovens aplaudindo, e eu aqui na frente. Naquele momento, Deus permitiu que eu me sentisse, ninguém vai se escandalizar não, mas eu vou falar, tá? Eu imaginei, no meu lugar ali no palco, um monte de esterco, estrume, esterco, não vou dizer outra palavra, você já entende, né? Vou ficar no esterco, aquele esterco assim, mal cheiroso, com moscas ao redor, e o povo aplaudindo. Eu senti isso, sabe por quê? Porque no meu coração tinha a seguinte frase: se eles soubessem quem eu sou, eles não estariam me aplaudindo. Se eles soubessem a minha miséria, se eles vivessem comigo no dia a dia, eles não estariam me aplaudindo desse jeito. Se eles vissem a minha alma, eles não estariam me aplaudindo desse jeito. Então eu senti um monte de esterco aplaudido por uma multidão. E aí veio essa experiência do amor de Deus, que escolhe o que é desprezível para colocar um tesouro dentro. Eles estavam aplaudindo o tesouro de Deus escondido dentro da miséria. Gente, nós temos que crer que Deus colocou um tesouro dentro destes vasos de ira que nós somos, e nos transformou em vasos de eleição. Esses penicos sujos e velhos que nós somos, Deus colocou um tesouro dentro de nós, é o tesouro do amor de Deus, e por isso nós podemos nos dar de presente. Quando as pessoas aplaudem um pregador, quando as pessoas aplaudem a palavra de Deus, não é o pregador que elas estão aplaudindo, mas estão aplaudindo a nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, porque o único pregador que vale a pena ser aplaudido é aquele pregador que ficou calado durante toda a pregação e deixou Deus falar. Porque nós que pregamos somos os primeiros que precisamos ouvir aquilo que nós estamos pregando. Meus queridos, Deus nos ama, e a experiência do amor de Deus, a experiência extraordinária de sermos amados por Deus, é que permite que nós possamos nos dar de presente para os outros, é que permite
que a gente se entregue. Então, pare de andar nesta vida cobrando, batendo no balcão da vida e cobrando o amor dos outros. Você não precisa do amor de ninguém, você já é amado, você já é amada. Ah, mas eu não sinto. Creia. Você não sente, mas creia. Já é amado, você já é amado, você não precisa de mais nada, você só precisa dar o passo da fé. Olhe para a sua miséria e diga: eu não vejo uma coisa amada, mas olhe para o coração de Deus e veja que você é amado, apesar dessa miséria. Ele escolhe você e, portanto, quando Ele escolhe bem. Não seja conselheiro de Deus, não seja rebelde, querendo aconselhar Deus a refazer você, mas queira e aceite o amor e se dê de presente para os outros. Como isso influencia na nossa vida, no nosso dia a dia? Na vida de família, eu falava da experiência do ciúme do marido e da mulher. Quando uma pessoa se sabe amado e se dá de presentes para o outro na segurança, o ciúme desaparece. Eu sei que eu valho a pena e que minha esposa não vai me trocar por qualquer um. Eu sei que eu sou um dom de Deus para ela, não porque eu mereça, porque eu não mereço humanamente. Eu olho para mim e vejo que não mereço, mas eu creio que eu sou um presente. E então eu me dou, eu me entrego. E isso muda completamente a vida familiar. Nós deixamos de ficar cobrando uns aos outros, porque por que a vida familiar vira muitas vezes um inferno? Porque nós ficamos recriminando uns aos outros, ficamos colocando nas pessoas que nós mais amamos a culpa de nós não sermos felizes. Porque por mais que você queira, gente, o amor é algo que precisa ser crido. Você precisa crer no amor. Você pode duvidar de tudo, até do amor da sua mãe, se você não crer. Entende? O amor precisa ser objeto de fé. Se você não tiver fé no amor, você jamais se sentirá amado e jamais será amado. Eu dizia, até mesmo a sua mãe. O que é que sua mãe fez por você? Amou você. Fez tantos gestos de amor. Mas creiam, tem gente que vem no confessionário e diz: minha mãe não me ama, minha mãe não me quer bem. Meu filho, mas o que é que sua mãe precisa fazer para você crer no amor dela? Você não vê que sua mãe se entrega, se dedica? Não, isso é vaidade dela, é que ela quer me controlar, é chantagem dela. Entende? As pessoas duvidam do amor. Então você precisa dar o passo de crer no amor. Ninguém consegue mostrar o amor se você não crer. Até mesmo a morte de Jesus Cristo na cruz. Jesus que morreu na cruz, se você não crer no amor, o que é que vai ser essa morte na cruz? Essa morte na cruz, se você não crer no amor de Deus, não significa nada. Você pode chegar e dizer: não, ele era um histérico, maluco, que morreu para bancar o herói. Você pode dizer isso. Você pode dizer que o amor de Cristo que se entregou por você é uma bobagem. E no entanto, Ele morreu, Ele se entregou e é amor. Mas você precisa crer. São Paulo aos Gálatas, ele diz: minha vida atual na carne, eu vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu preciso crer nisso. Eu sou amado por Ele. Santa Teresinha diz assim: se eu fosse a única pecadora do mundo, mesmo assim Jesus teria morrido na cruz e padecido tudo que Ele padeceu só por mim, porque foi tudo por mim. Foi por mim que Ele fez isso. Não dilua o amor de Deus numa multidão. Não,
Você não é amado numa multidão, você é amado como o único, como a única, como a pupila dos olhos de Deus. Ele escolhe você. E tudo é graça de Deus para você. Tudo é misericórdia de Deus para você. Tudo é bondade dele manifestada na sua vida. E essa é a glória. E para que Deus fez tudo isso? Porque Ele quer passar a eternidade conosco. Aqui, mais uma vez, nós olhamos para o céu. Mais uma vez, olhamos para o céu. E eu faço sempre questão de enfatizar e de repetir sempre essa palavra. Por quê? Porque nós estamos esquecidos do céu. Gente, os cristãos, durante toda a história da igreja, os cristãos estiveram sempre preocupados com a salvação de suas próprias almas e a salvação da alma dos outros. Era esta a razão pela qual os missionários saíam em missão. Era essa a razão pela qual essas pessoas atravessavam os mares. Vocês sabem, eu moro lá no Mato Grosso. No início do século XX, alguns missionários salesianos vieram lá para o Mato Grosso e eu conheci alguns deles. Vieram com 16 anos, 17, novinhos, ainda para fazer o noviciado em Cuiabá. Saíram de lá da Itália para vir para Cuiabá. E naquela época, para você ir para Cuiabá, era um negócio, né? Imagina, década de 30, 1930, você sair da Europa e vir para Cuiabá. Os salesianos descreviam Cuiabá assim, né? Lá na Europa, eles tinham uma revista missionária e eles escreviam assim: no fim do mundo tem um rio, no fim do rio tem um morro, atrás do morro tem um buraco, e no buraco tem uma cidade chamada Cuiabá. Então, se você não sabia onde era Cuiabá, mais ou menos você já fica sabendo. É assim que eles descreviam. Imagina, esses jovenzinhos saíram de lá da Itália, pegaram um navio enorme no porto de Gênova, atravessaram o Atlântico, chegaram no porto do Rio de Janeiro, pegaram um navio menor, foram pela Bacia do Prata, lá no Uruguai, lá embaixo, subindo o rio Paraguai, chegaram, pegaram um navio menor ainda, em um certo ponto do caminho. Depois pegaram uma barca. Depois da barca, no final, pegaram uma chata, uma espécie de jangada para o rio, né? Pegaram uma chata para chegar em Cuiabá. Quando eles saíram da Itália, eles disseram assim: papai, mamãe, adeus, nós nos veremos no céu. Você sabe o que é isso? Você sabe a coragem de um jovem com 16 anos de idade de dizer adeus ao pai e à mãe que nunca mais veriam, porque de fato muitos deles nunca mais viram o pai e a mãe. Adeus, nós nos veremos no céu. Gente, isto é fé. Fé é crer que a vida invisível que espera por nós no céu vale mais do que essa vida visível. A firme resolução de que o invisível vale mais do que o visível. Fé é crer que a felicidade eterna junto com meus pais no céu é muito melhor do que a felicidade passageira com eles aqui na terra. Crer que o céu é o nosso lugar, foi isto que levou São Paulo, literalmente, como ele diz na carta aos Filipenses, a se derramar. São Paulo se derramou em libação. Libação é isso, né? É um sacrifício de um líquido derramado. A gente tem, na cultura brasileira, tem esse negócio, o pessoal vai num bar, pede uma pinga, né? E aí derrama um bocadinho assim do lado. Diz que é para o santo, né? Isso é uma superstição.
de influência da Umbanda, né? O santo aqui que eles dizem não é o santo da Igreja Católica, é o orixá, não é? É uma pinguinha para o orixá, para a divindade. Então eles vão e oferecem. Estou dizendo isso só para lembrar o que é uma libação. É um sacrifício de líquido derramado. Eu estou sacrificando o primeiro gole para essa divindade. É isso, é essa a ideia. Pois bem, nós, São Paulo diz, nós podemos ser uma libação, como leite derramado no chão, como sangue derramado no chão. Tem coisa mais inútil do que derramar um líquido no chão, não é verdade? Você imagine, você pega um líquido precioso e derrama no chão. Isso é sacrifício, você se sente jogado fora inutilmente. Pois bem, essa é a coragem de Paulo, essa é a coragem dos missionários, essa é a coragem de tantos homens e mulheres, santos e santas de Deus, que atravessaram os séculos para levar Jesus Cristo, para levar o Evangelho, derramaram suas vidas. E por que é que você despreza a sua vida terrena assim? Por que é que você tem a coragem de derramá-la, de jogá-la fora, humanamente falando? Porque vale mais a vida do céu. Então nós damos esta vida hoje de presente, porque nós cremos no céu. Tem muita gente que quer que os padres se casem, ou que a igreja comece a ordenar padres casados. Mas no dia que a igreja começar a ordenar homens casados, a pregação dos padres vai perder muito do seu poder. Porque é fácil eu dizer para uma pessoa: meu filho, minha filha, creia que a felicidade é no céu, mas enquanto isso, eu gozo aqui na terra com a minha família. Mas se eu digo: creia na felicidade do céu, e a minha fé na felicidade do céu é tão grande, que eu volto minhas costas para a felicidade desta vida, e faço da felicidade do céu o meu porto seguro, então você sabe que esse pregador crê, porque ele está virando as costas para a possibilidade de fazer uma família na única vida que ele teria, se o céu não existe. Mas se o céu existe, é isso, crer. Então você, nós precisamos crer que esta vida me foi dada como um dom, como um presente. Deus fez bem de me chamar a essa vida. Eu sou um presente de Deus, sou um vaso da ira, um pinico velho e enferrujado, mas Deus escolheu colocar um tesouro do seu amor dentro deste vaso, para que eu dê de presente, para que eu entregue de presente minha vida. Eu preciso dar, eu preciso derramar esta vida em libação, eu preciso entregá-la com os olhos fixos no céu. Somente esta fé é que nos torna verdadeiros cristãos. Somente assim é que vai ter sentido o sacrifício que você faz pelos seus filhos, o sacrifício que você faz pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus pais. Somente se você crê no céu. Porque senão, gente, se o céu não existe, vamos aproveitar a vida. Como diz São Paulo: se não há ressurreição dos mortos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos aproveitar a vida, vamos fazer festança. Mas se existe céu, se existe ressurreição dos mortos, se existe vida eterna preparada para mim, então eu posso dar esta vida de presente para os outros, porque terei outra vida para viver. Vejam que somente se existe céu é que eu posso verdadeiramente amar aqui na terra e desprezar essa vida, como que dizendo assim: não tem problema não, pode ficar para você, eu tenho uma melhor lá em cima. Eu posso te dar a minha vida de presente. Essa é a experiência cristã, essa é a experiência vocacional, essa é a experiência de ser padre, de ser irmã, de ser consagrado, consagrada, de se entregar num caminho para Deus. E essa é a experiência de ser família também, na sua família. Quantas mães de família sentem suas vidas inúteis
depois que deram a vida inteira para os filhos e para o marido? Quantos maridos sentem sua vida inútil depois que lutaram a vida inteira para a sua família? E no entanto, Deus é Deus, Deus nos ama, Deus nos quer bem, Deus que está do nosso lado quer que nós nos doemos verdadeiramente para Ele. É isto, doação. Ele me dá de presente a mim mesmo, e eu creio que eu sou um presente que vale a pena, e me dou para os outros. Esta vida na carne, eu vivo na fé do amor de Cristo por mim, e é assim que nós podemos crer, é assim que nós podemos viver. Vamos tomar posse desta palavra, vamos tomar posse dessa realidade. Fique de pé um momento, e vamos pedir para Deus que venha confirmar a fé que nós temos no seu amor. Você já fez muitos atos de fé na sua vida, não é isso? Mas vejam, a fé é uma virtude. Nós precisamos nos recordar disso. A fé é uma virtude. Ou seja, eu preciso repetir o ato de fé até que aquilo se torne um hábito, que seja a forma da minha cabeça, do meu coração funcionar. Eu preciso crer no amor de Deus. Então feche seus olhos um momento, põe a mão no seu coração, se ponha diante do Senhor, se ponha debaixo do olhar de Deus. Deus olha para você. Como é o olhar dele para você? Ele olha para você e vê a sua miséria, vê o vaso da ira. Se sinta olhado e veja que você não merece o amor. Sinta, vá colocando diante do seu coração todas as razões pelas quais você não merece o amor de Deus. Coloque no seu coração aquelas razões pelas quais você não se escolheria. Na verdade, você escolheria ser outra pessoa. Você gostaria de viver outra vida. Você gostaria de ser outra pessoa. E diga assim comigo: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Senhor, eu olho para mim, e não entendo. Por que vós me escolhestes? No entanto, Senhor, eu creio. Vós fizestes bem em me escolher, em me querer, em me desejar. Foi bom, Senhor, que me chamasseis para caminhar nesta vida, na fé do vosso amor. Senhor, eu creio neste amor. Eu não vejo, eu não sinto, mas eu creio. Eu ponho um ato de vontade com a vossa graça e digo amém. Amém ao vosso amor. Amém ao amor de Cristo, que me alcançou no meio dos meus pecados, no meio da minha miséria. Senhor, eu creio. Vós me chamastes para uma vida ao vosso lado no céu. Vós sonhastes comigo desde toda a eternidade. Me escolhestes, me elegestes, me chamastes pelo nome. Eis-me aqui, Senhor. Fazei de mim conforme a vossa vontade de amor.
Amém. Amém. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Segura na mão de quem está ao seu lado. Amor em mim, amor em ti, amor em nós. Proclama isso. Eu digo que sim. Do início. Amor em mim, amor em mim, amor em ti, amor em ti, amor em nós, amor em nós. Eu digo que sim. Eu digo. Dá um sorriso para quem está ao seu lado, aperte a mão dele, proclama isso com fé. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, amor em nós. Eu digo que sim. Pega essa mão mesmo se não te amar, se com amor não te olharam, se com amor não te olharam. O Pai sempre te amou. Deus com amor sempre te olhou. Deus com amor sempre te olhou. Vamos erguer as mãos uns nos outros e cantar. Amor em mim, amor em ti, amor em nós. Eu digo que sim. Aperte a mão dele para ele se convencer disso. Amor em mim, amor em ti, amor em nós. Eu digo que sim, mesmo se não te amaram, mesmo se não te amaram, se com amor não te olharam, se com amor não te olharam. o Pai sempre te amou e ama. Te amou e ama. Deus com amor sempre te olhou. Deus com amor sempre te olhou. Bem bonito, erguendo as mãos uns dos outros. Amor em mim, amor em ti, amor em nós. Eu digo que sim, esse é o dom da fé. Amor, amor em mim, amor em ti, amor em nós. Eu digo que sim.